falar hoje sobre a AWS, a Amazon Web Services. Uma overview bem rápida. Assim, no começo eu vou falar mais sobre os produtos do EC2 e do S3. Eu vou começar aqui falando sobre as regiões e as zonas de disponibilidade que tem a Amazon. Todos os serviços da Amazon, eles são por regiões, e dentro de cada região você tem as available zones, que são as zonas de disponibilidade. Hoje a Amazon tem 9, só que na verdade tem uma que é exclusiva do governo norte-americano, então são só 8. E cada uma delas, dentro de cada uma dessas regiões da Amazon, você tem aqui, esse númerozinho aqui em cima escondido, é a quantidade de zonas de disponibilidade. Por exemplo, a zona de São Paulo, a região de São Paulo tem 2 zonas, a de Virgínia lá, que tem 4 zonas de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade dessa é um data center separado. Por exemplo, em São Paulo também tem 2, então são 2 data centers separados. Quando você coloca a sua aplicação, o seu servidor, o seu banco de dados, você pode colocar em 2 regiões diferentes para você ter redundância. Aí eu falei sobre o EC2 e o S3, né? Que é cada nome. O EC2 seria com relação aos serviços de servidores, que a gente chama de servidor. O S3 seria com relação ao storage, ao armazenamento, como você vai armazenar os dados lá na Amazon. No EC2, para você subir uma máquina no AWS, você precisa de uma imagem que se chama AMI, Amazon Machine Images. É como se fosse uma ISO de um CD que tem um sistema operacional lá dentro. Pode ser uma ISO simples, pelada, que fala, né, que tem só o sistema operacional lá dentro, ou pode já vir com outras coisas também, já instalado com Apache, com SQL, você escolhe. Tem milhares de imagens lá disponíveis. Tem de Linux, várias distribuições, tem a Linux que você precisa de licença também, como a Red Hat Enterprise, se você precisar. Tem Windows Server também. Então, tem várias opções de sistema operacional para você utilizar lá para subir. Quando você vai subir a instância, que a gente chama de instância, né, o servidor, quando você vai subir a instância, você escolhe uma imagem dessa, uma MI, e com base nisso ele vai dar o boost usando essa ISO, como se fosse uma ISO para você. E o legal também é que você pode criar a sua própria AMI também. De repente você tem lá o seu sistema, por exemplo, o nosso sistema, a gente pega ele, a máquina tem que ter um Apache, tem que ter um banco de dados, um PHP, alguma coisa assim. Você já instala tudo isso na sua máquina, depois você faz um snapshot, que fala. Depois que você faz o snapshot, você pode pegar esse snapshot e transformar ele numa AMI. Aí como ela é uma AMI, depois você pode subir 10, 20 servidores igualzinho aquele, com todas aquelas configurações já salvas. Aí a tela onde você seleciona as AMIs lá na própria console da Amazon. É a primeira parte, a primeira etapa, quando você vai subir uma instância, você tem várias opções de imagens, você seleciona a imagem, dá um select, vai para a próxima tela que você vai. Só para o pessoal saber, hoje a gente usa aquela primeira ali, meio com Python, porque tem essa daqui, padrão. Aí depois que você seleciona a AMI, você tem que selecionar o tipo de instância. O que é o tipo de instância? É como se fosse o modelo, o que essa instância tem. Quanto de memória, quantos cores que ela tem. Aí hoje, na Virgínia, lá, que é onde tem mais recursos, né, na Amazon, eles têm 16 tipos de instâncias. As máquinas têm memória que variam de 613 megas, que é a menor, até 117 GB. E você pode ter de 1 core até 16 core. Você escolhe. Tem algumas opções lá. Não é você pode falar assim, eu quero uma com 528. Não, tem uma lá de 613 que tem que escolher uma daquelas. Você vai escolher. Aqui, por exemplo, é a tela onde você seleciona. Aqui tem um chip de cada uma. Tem um micro, eu falei que começa com 613 MB e vai até 117 GB. Não são todas as regiões que tem essas máquinas aqui mais hardcore. Né? Essa aqui, por exemplo, em São Paulo não tem, por exemplo. Mas na Virgínia tem. Depende de cada região, a disponibilidade não é todas as regiões que tem todas as máquinas.
Aí depois disso você seleciona o storage, que seria onde você vai salvar as coisas, o HD da sua máquina, que você vai usar para o seu servidor. Lá na Amazon tem dois tipos de armazenamento, tem como se fosse HD, né? Uma analogia. Tem o EBS, que é o Elastic Block Store, que funciona assim, quando você liga a sua máquina e conecta esse EBS, se você desligar a máquina, dar um terminate lá e desligar a máquina, dar um shutdown, os dados que estão nesse EBS continuam vivos, tipo, você não perde nada, a máquina continua normal, os dados continuam persistentes. Ele, por detrás dos panos, ele tem uma redundância, tipo, por exemplo, se corromper algum arquivo, alguma coisa, a Amazon, na maioria das vezes, consegue pegar esse arquivo corrompido e subir de novo sem você nem perceber que aquele arquivo sumiu. Mas isso é invisível pra gente, a gente não consegue visualizar isso. Para que é ideal o EBS? É bom para fazer o boot da máquina, para sistema de arquivos, para banco de dados, coisas que você precisa fazer leitura escrita randômica, né? Tipo, por exemplo, gravar log que você vai escrevendo no final do arquivo, esse tipo de coisa. Se você for salvar arquivos completos, por exemplo, um MP3, alguma coisa assim, o arquivo inteiro, e você não precisa ficar gravando no meio, no começo, nada, não é muito recomendado, porque é um pouquinho mais caro. Aí também tem o Instance Store, que eles chamam de Ephemeral Volume, que é um armazenamento temporário. Funciona assim, quando você liga a máquina, o Instance Store está lá, só que se você desligar a máquina, vai todos os dados embora. Já era, morreu. Aí você tem que tomar cuidado com essa daqui. Essa daqui ela é grátis, você só paga o valor da instância, né? Tipo, só que não são todas as instâncias que tem esse tipo de Instance Store. E o tamanho depende de cada instância. Quanto maior a instância que você escolher lá, maior o tamanho e a quantidade. Às vezes tem algumas que também tem 2, 4 instâncias Store. Quando a Amazon lançou o serviço do EC2 em 2006, só começou com esse daqui, com Instance Store. Então quando começou a Amazon, desligou sua máquina, você perdia tudo. Aí depois em 2008 eles lançaram o EBS, só que aí você não conseguia dar o boot ainda pelo EBS. Você podia usar, tipo, atachar ela, usar como uma outra unidade, mas você não conseguia dar o boot por ela. Aí em dezembro de 2009 eles liberaram para fazer o boot pelo EBS. Geralmente o mais utilizado é o EBS, para você não perder tudo. Aí agora com relação ao tipo de compra. Quando você vai comprar a instância, alugar, sei lá qual nome, você tem algumas opções de compra. Quando você não escolhe nada, por default, a padrão que vem lá é on demand. Ela não tem nenhum compromisso ou pagamento prévio, você não precisa pagar nada antes, você não precisa ficar um ano, um mês. É por hora, você paga por hora a máquina. Por exemplo, se você ficar com a máquina ligada 10 minutos, você paga 1 hora cheia, é sempre por 1 hora cheia. Se você ficar com a máquina ligada 1 hora, você paga 1 hora. É sempre por hora. Ela é ideal para sistemas com prazo curto de uso. Por exemplo, às vezes você quer um sistema que, sei lá, para um site de lançamento de um prédio novo, por exemplo, alguma coisa assim. Porque como ela é on demand, você não sabe qual vai ser a demanda no começo, tipo, se você não sabe como que vai ser o sistema, quanto que vai demandar ou não, você compra essas porque depende da sua necessidade. Às vezes você pode precisar de 1, pode precisar de 5, de 10, não sei. E é bom também para quando você está testando o sistema na Amazon pela primeira vez. Por exemplo, você pegou o sistema que rodava no servidor normal lá e de repente você fala, vou levar ele para a Amazon. Em vez de você comprar algum dos outros tipos que eu vou mostrar daqui para frente, você começa com on demand porque você não sabe como é que ele vai se comportar, se vai precisar de 1, 2, 3. O SPED. SPED? Validador PVA a gente colocou para fazer. Também pode ser. Para fazer teste. Alguma coisa que você vai rodar o SPED pode ser também, mas tem outras opções mais em conta. Tem o Reserved Instance também, que é o reservado, que funciona assim, você paga um valor único no começo, a primeira vez. Por exemplo, você vai pagar $20. É como se fosse um cheque calção, um sinal, esses negócios assim. Você chega lá e fala assim, eu quero uma máquina tamanho small, com não sei quantos de RAM lá, e eu preciso dessa máquina por 1 ano, por 3 anos, você tem uns períodos que você pode escolher. Vai de 1 ano até 3 anos. A Amazon vende nesses tempos, mas você também, o que acontece
bastante também, não só a Amazon pode vender lá também essas reservas de instance, você pode chegar lá também e vender a sua. Imagina que, por exemplo, o Dog chegou lá e falou assim, eu quero uma reserva de instance daquela micro lá de 613 MB. Aí foi lá e colocou um RP, não deu nem pro cheiro aquele negócio. E agora, o que eu faço com aquilo? Você não pode devolver ela, porque você já comprou, reservou, e você não pode aumentar. Você reservou uma máquina daquele tamanho. Aí o que você faz? Você pega aquela sua micro e vai lá pro mercado. Você fala, quero vender esse negócio. Aí você vende ela lá também. Também você pode fazer isso. Aí essa Reserved é mais recomendada quando você já sabe que o sistema está estável, você já tem ideia de quanto que ele vai gastar, quanto que ele vai utilizar, essas coisas assim. Por exemplo, se você sabe assim, eu tenho que ter um web server. Então, esse web server precisa ser no mínimo um small. Você sabe que não vai aumentar muito isso, você pode comprar uma dessa Reserved Instance, que ela é mais barata do que a on-demand. Os valores da mais cara, que é a on-demand, depois essa Reserved, depois tem as Spot também, que eu vou mostrar agora. A Spot é estilo Casas Bahia. Você chega lá e fala que paga quanto? Você chega lá e fala assim, eu quero pagar 10 centavos por hora. Você fala, eu quero pagar 10 centavos por hora, mas no mercado lá ela tá o preço lá está 15 centavos. Então você não vai conseguir comprar, porque o mercado está pagando 15, você está pagando 10, mas se de repente se diminuir o valor, chegar naquele seu valor, ela libera a máquina para você. O legal disso é para fazer isso igual o Ismael falou, por exemplo, espere, esse tipo de coisa. Que você precisa de uma máquina, uma coisa rápida, só para aquele momento ali. E é bom você pegar essa daqui por causa do custo, é uma das mais baratas. Você pode escolher um valor. Aí a única coisa ruim é que, por exemplo, você colocou lá uma máquina Spot, 10 centavos, minha máquina está rodando lá 2 dias, de repente chegou um cara lá e falou assim, eu pago 11 centavos. Perdeu, sua máquina foi embora, o cara pegou sua máquina, não exatamente a sua máquina, os recursos da sua máquina, e aí você perde tudo que está no seu HD também. Exatamente, todos os dados que estão lá, você perde. Agora tem uma opção também que você consegue falar para ele, eu quero uma Spot, mas se alguém roubar a minha instância, deixa os meus dados aqui, tem essa opção também agora. O tempo liberou também. Os Spot OBS. Então, a gente usou instâncias dessa Spot, de curiosidade, a gente migrou uns clientes, a gente usou assistente Spot, e como a demanda ainda estava baixa, né, aqui na região de São Paulo, a gente rodou por 33 horas, não, 300 e poucas horas, né, bastante assim, não chegou a cair. A gente migrou para mais alto. Então, assim, como a demanda está baixa, eles não estão derrubando essas máquinas. Se você colocar assim, o preço máximo é o mesmo preço da instância normal, dificilmente vai cair. Só que não é recomendado para coisas críticas. Exatamente. Porque pode derrubar. Pode derrubar. Você está lá, é bom às vezes para teste, eu quero um servidorzinho de teste, eu vou testar a tarefa 10 minutinhos lá, só com uma Spot lá. Já tem a sua AMI lá salvo, por exemplo, já com o sistema tudo. Só baixa o Word, manda bala lá, o Ricardinho vai lá, testou a tarefa, voltou a tarefa e desliga o sistema e pronto, já é. Agora com relação ao storage, como que os dados são salvos. Teve aqueles dois lá que a gente mostrou, o EBS e o Instance Store. Agora, esse daqui seria com relação mais a salvar arquivos de forma sequencial, assim, por exemplo, os arquivos inteiros, que você não vai precisar salvar um pedacinho de um arquivo. Você quer salvar, por exemplo, um XML, você pega o XML inteiro e joga lá. E é bom para armazenamento de arquivos. Ele é bom mais ou menos como se fosse aquele nosso drivezinho de backup que todo mundo tem na sua máquina, aí você vai salvando os vídeos, negócio, todas as coisas lá. O S3 é bom para isso. O tamanho de cada arquivo, você pode mandar arquivos de 1 byte até 5 terabytes, cada arquivo. E os arquivos lá no S3, ele tem um conceito que chama bucket. Quando você vai salvar o arquivo, você salva ele em um bucket, um balde. Você fala, eu quero salvar esse arquivo no bucket configurações, aí você salva ele naquele lugar. Você tem até 10 buckets, depois disso 10 buckets fixos, aí você só paga o armazenamento, né? E depois disso você paga um valor a mais.
As características são, cada arquivo que você manda para o S3, ele tem uma chave. Por exemplo, eu quero mandar o arquivo lá, por exemplo, uma cópia do meu Bash RC, para toda vez que eu formatar minha máquina, eu tenho ele lá de volta. Aí você vai falar, quando você for subir o arquivo, fazer o upload, você fala, eu quero colocar ele nesse bucket, por exemplo, bucket configs, e eu quero que a chave desse arquivo seja, por exemplo, dash RC, por exemplo. Essa é a chave do arquivo. Você salva essa chave do arquivo e depois quando você for buscar o arquivo de novo, você tem que falar qual o bucket e qual a chave do arquivo. Ele tem uma opção também, se os seus dados são muito sigilosos, assim, você pode fazer uma criptografia desses arquivos do lado do servidor mesmo, da Amazon. Quando você sobe o upload lá, por exemplo, você vai subir lá, por exemplo, meus videozinhos, você vai subir, não quer que ninguém de forma alguma pegue aquilo. Aí você pega e fala que é uma criptografia server-side, é a hora que você está fazendo o upload, antes de salvar no HD, ele criptografa para você o arquivo lá dentro, só que isso é transparente para a gente, você nem sabe. Mas lá dentro do HD dele está criptografado e quando você for fazer o download de novo, ele descriptografa e retorna para você de novo. Por padrão, ele não faz isso, mas também tem com relação a quem pode ver os arquivos, por exemplo, se é público, se é privado. Quando você manda qualquer arquivo por S3, por padrão, ele manda o arquivo privado. Então você não precisa ficar comigo, vou mandar meus videozinhos, já vão ver. Porque cada arquivo que você manda lá para o S3, ele tem uma URL que você pode acessar. Você manda o arquivo e depois ele mostra, lá no console, quando você faz isso, ele mostra a URL lá onde você pode baixar aquele arquivo. Mas não é só ter a URL de chegar lá e baixar. Você precisa ter a chave de acesso para baixar esse arquivo. E também tem com relação à legislação, às vezes tem, geralmente na Europa, não sei se por aqui também tem, os dados, por exemplo, dados fiscais de um cliente não pode sair, por exemplo, lá da Europa. Tem um cliente francês lá, ele tem um sistema de RP dele e aí as leis europeias não permitem que os dados fiscais dos clientes saiam de lá de dentro da Europa. Então, quando você salva um objeto no S3, ele nunca sai daquela região. Então, se você salvou lá na região da Europa, ele não vai fazer replicação, sempre ele fica fixo naquela região, para não ter esses problemas com as leis. Aqui, por exemplo, uma tela do console do S3, por exemplo, ali seria o bucket, Java Coder Configs, ali, por exemplo, uma cópia do Bash Profile. Aqui você pode ver as configurações, o nome do bucket, aqui esse name seria a chave do arquivo, e aqui o link por onde eu posso baixar esse arquivo. Aqui também tem os tipos de armazenamento que você pode usar no S3. Tem o Standard e esse Reduced Redundance. Eu vou falar deles um pouquinho mais para frente. Aqui também, quando você vai salvar os arquivos, é que ali, por exemplo, ele está com a chave só Bash Profile, por exemplo. Mas eu poderia colocar a chave do arquivo com barras para separar como se fosse pastas. Só que o que acontece é que na realidade não são pastas, mas quando você visualizar aqui, se eu salvasse esse arquivo aqui, por exemplo, como configs Antônio /bash profile, ele colocaria uma barra aqui, configs Antônio, e lá dentro teria esse arquivo. Dá a impressão de que você está navegando em pastas, mas na realidade não são pastas, é como se fossem aquelas pastas do Gmail lá, que você coloca as tags. Mas na realidade você tem um bucket e uma chave, não tem nada de pasta, é só para facilitar a visualização só. Os tipos de armazenamento que tem no S3, que estava mostrando lá. Tem, quando você sobe o arquivo sem falar nada, ele sobe nesse standard. A durabilidade é de 99,99% e a disponibilidade de 99,99%. É muito difícil na produção. Além disso, quando você está subindo, toda vez que você sobe um arquivo ou faz um download, eles fazem um checksum de todo o tráfego de dados. Quando está fazendo backup de um lugar para outro, todo o tráfego deles é baseado no checksum para minimizar a perda de dados. E além disso, na hora de fazer isso no upload, no download, eles fazem checagens também constantes para ver se o arquivo continua íntegro, se não perdeu nada, para conseguir dar essa durabilidade nisso. Aí tem o RRS também, que é uma Reduced Storage.
Em vez de 9 nobs ali na durabilidade, ele só tem 2 nobs. Ele é mais barato em relação ao que seria o standard. E ele é ideal para coisas que você já fez algum tipo de processamento ou algum tipo de coisa que você, se você perder esse dado, você tem como recuperar ele. Por exemplo, o thumbnail. Você tem um arquivo original que você criou o thumbnail. Aí, por exemplo, você pega o arquivo original e salva no standard, e aí você pega o thumbnail e salva aqui no RLS. Se por acaso perder o arquivo com esses 99,99% de durabilidade, se por acaso você perdeu o arquivo, você pega o original e gera o thumbnail de novo. De repente, por exemplo, também SPED, tem um arquivo TXT lá que você faz um monte de coisa nele, processa ele e faz alguma coisa. Esse tipo de coisa, vídeo também, por exemplo, você pega um vídeo original, vou transformar ele para MP4. Aí converte ele para MP4, o MP4 você salva aqui, que é mais barato, e o original você deixa lá no standard. Se der algum problema, você converte de novo. É bom para coisas que você consegue depois chegar novamente nesse arquivo. Tem o Glacier também. A durabilidade e a disponibilidade é igual do RLS. Ele é mais barato, ele é tão barato que chega a $1 centavo por giga. É bem barato esse daqui. Esse aqui é bom para você fazer backup das coisas. Eu quero fazer um backup da minha máquina. Joga lá no Glacier. O que acontece? Ele é mais barato, só que ele tem um porém. Quando você coloca o seu arquivo lá no Glacier, depois para você buscar o arquivo de novo, ele não é instantâneo. Você tem que esperar um tempo. Ele cria um job, e esse job é executado e depois ele busca o arquivo. É como se fosse esse negócio de fita DAT, tem que esperar um robôzinho lá, pegar a fita. Demora também. Mas eles falaram se é fita isso aí? Não, eles não falaram, né? Eles só deram essa analogia, mas não falaram não. Eu acho que eu também não acho. Aí o chinesinho demora para puxar. O chinesinho demora para pegar a fita. Aí depois que você cria esse job, ele geralmente, em média, está durando de 3 a 5 horas para retornar o arquivo. Isso é bom, mais ou menos assim, quando você, por exemplo, tem um XML. A gente tem que gravar por 5 anos, conforme a lei. Você grava o XML dos últimos 4 anos nesse Glacier aí, por exemplo. Você não vai precisar ficar mexendo em arquivo de 4 anos atrás, por exemplo. Aí, se um dia se der algum problema e precisar, você pode esperar 3, 5 horas para baixar aquele negócio, não tem problema. Agora, se for uma coisa crítica, é bom não salvar aqui. Aqui é bom para você salvar massas de dados muito grandes e dados que você não precise muito rápido. Exatamente. Tem outros recursos também no S3, que é essas regras de tempo de vida, Life Cycle Rules, que funciona assim. Você começou a subir um monte de arquivo lá, por exemplo, estou subindo um monte de MP3 lá para o S3, fazendo os backups dos arquivos lá. Aí eu falei assim, os arquivos que... Aí você pode fazer assim, quando você sobe o arquivo, ele tem a data de criação. A data de criação está salva lá no arquivo. Aí você pode ir lá e falar assim, eu quero uma regra de tempo de vida que todos os arquivos que tem mais de 2 anos, deleta eles. Aí essa regra fica lá rodando lá na Amazon, você nem precisa de nada aqui na sua máquina, fica sempre verificando lá, e quando ele vê que o seu arquivo ficou com mais de 2 anos, ele vai lá e deleta. E não precisa ser só de excluir, pode ser também de fazer outras alterações também, por exemplo, tá lá no standard, aí de repente você fala, tá 2 anos no standard, eu quero que vai pro Glacier depois de 1 ano. Aí ele faz isso automático para você não precisa ficar criando job, nada disso. Ficar configurando o Chrome, nada disso, ele já faz sozinho. Aí você consegue fazer esse tipo de coisa. E tem regras também, essas regras, você pode colocar também, para ele, como eu falei para você, se você fizer por pasta, aquele esqueminha de salvar o arquivo por pasta, você pode falar assim, todos os arquivos que estão na pasta logs, faz esse esquema de mandar para o Glacier. Todos os arquivos que estão na pasta caixa postal, você pode escolher isso. Não dá para fazer por regex, mas dá para fazer casando exatamente o mesmo nome. Por regex, por enquanto, ele não tem. E você pode colocar até 100 regras dessa por bucket. Então, cada bucket que você tem, pode colocar até 100 regras dessa. Que você falou que assim, quando chegar a 10 centavos, isso fica disponível no Amazon? Fica. Lá quando você vai pegar a instância spot, ele mostra lá o preço atual que está agora. Ah, tá. Ele mostra lá, ele fala assim, o mercado está pagando 11 centavos. Então você tem que
pagar daí pra cima, né? Se você pagar menos, pode ser que você não consiga na hora, mas consiga depois. Tem uma dúvida. Mas, Beleza, você pegou o arquivo do S3 e mandou pro Glacier. certo. Aí, porventura, você quer recuperar. Você recupera, ele volta pro S3, como é que funciona? Ele volta para S3 e Volta você pra S3. consegue pegar o nome. Legal. Antônio, nesse caso do Glacier, ele só trabalha por gig, não por no esquema dos outros que é por hora, né? Não, o armazenamento você sempre paga por espaço utilizado. Por hora. É só a máquina que você paga por hora que está rodando. Por exemplo, a máquina ficou no ar 10 horas, você paga 10 horas da máquina. Mas você paga Agora por é mês, o armazenamento? O armazenamento Por é aquele, mês. tipo, um centavo do Glacier por É, um giga? centavo por giga. Né? Por mês. Por mês. Muito bem.